Outro dia eu perguntei quais os temas que vocês queriam. Não pensem vocês que eu não estou pensando neles. Estou pensando sim, mas eu queria mostrar para vocês que tudo começa com quem é Deus para mim, quem é Jesus para mim, quem é o Espírito Santo em mim. Porque a partir do olhar que eu tenho de Deus, se eu conhecer a Deus, o Deus bíblico, eu vou entender também a minha participação, quem sou eu no projeto de Deus. E aí então fica tudo mais fácil de eu entender a paz, a saúde e todo o resto. É preciso então eu ter um alicerce aí de quem é Deus. E a Bíblia fala muito sobre isso. E eu escolhi alguns versículos de Isaías. Isaías, para mim, é um livro maravilhoso. E no capítulo 49 e 50, eu vou destacar alguns versículos, não vou nem falar qual o número dele. Quero que prestem atenção. Aqui já é uma parte do versículo 23, já falei. Saberás que eu sou o Senhor e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Saberá que eu sou o Senhor e aquele que espera nele não será envergonhado. Podemos ter provações, podemos ter dificuldades, problemas, mas não seremos envergonhados se esperarmos no Senhor, se confiarmos no Senhor, se entregarmos a nossa vida ao Senhor. Continuando, mais para baixo, tem todo homem, e aí a gente sabe que é mulher, né? Todo ser humano saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Não é uma certeza, não é uma promessa. Todo ser humano vai saber que Jesus, quando ele voltar, mesmo aqueles que não aceitaram Jesus, vão saber que ele é o Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó, porque ele virá sobre as nuvens e com resplendor e glória. Agora no capítulo 50. Acaso se encolheu tanto a minha mão que já não pode remir, ou já não há força em mim para te livrar? Para livrar, não tem o T. Vou ler de novo. Acaso se encolheu tanto a minha mão que já não pode remir, ou já não há força em mim para livrar? Aqui nós temos uma expressão humana, né, de um Deus que é espírito. Nós temos que saber disso. Deus é espírito, infinito. Então ele não tem mão. A expressão usada é para que nós entendamos, né? Uma expressão que ele usa para facilitar o nosso entendimento. Acaso se encolheu tanto a minha mão que já não pode remir? Dar, né? Ou já não há força para mim para livrar? Deus nos livra. Deus nos livra do pecado, Deus nos livra do sofrimento, Deus livra a nossa alma da morte eterna, Deus nos livra. E continuando mais abaixo, diz assim: Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. É preciso que a gente peça ao Senhor que se revele a nós, que nós possamos ouvir como os eruditos. O que os eruditos? Os eruditos entendem, conhecem, né? Eles sabem, eles são sábios. É isso que aqui está dizendo, que o Senhor nos desperta
e desperta os nossos ouvidos para que nós ouçamos a palavra como se fôssemos eruditos, pessoas sábias. Olha que coisa. E continuando, o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Muitas vezes nós estamos com os ouvidos abertos, mas a gente diz: não, Senhor, não quero isso para mim. Eu quero dizer a vocês que as minhas mensagens não são mensagens religiosas, no sentido de querer que vocês tenham determinada religião. Mas, de um modo amplo, eu estou contando para vocês quem é Cristo, quem é Deus. Eu estou falando do cristianismo. Eu estou falando do verdadeiro cristianismo, não estou inventando, eu estou trazendo a Bíblia, que é a palavra de Deus, em que a gente lendo, a gente conhece quem é Cristo, quem é Deus, quem é Deus, Pai do Senhor Jesus, né? Que na verdade é difícil da gente entender com a nossa inteligência erudita, mesmo que seja erudita. É preciso que o Espírito Santo em nós nos capacite ao entender que Deus é uma única, e quando eu falo pessoa, não pessoa de carne e osso, mas pessoa porque ele tem qualidades, porque ele tem sentimentos, ele existe, não é um espírito, não, como se diz? Ai, esqueci. Mas ele é uma pessoa e nele consiste 3 pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que vem morar em nós. Então, o Pai que está nos céus, o Filho que veio ser gente como nós, para que nós entendêssemos Deus na sua proximidade, com as suas características humanas, e fôssemos resgatados, tivéssemos paz com Deus. Aí, Vânia, paz com Deus. Cristo restaura a nossa paz com Deus. E agora, então, esses 3 são um, né? São um Deus, mas divididos nessas pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E diz mais abaixo um pouco: perto está o que me justifica, quem contenderá comigo? Cristo nos justifica. Justifica porque ele morreu para nos justificar, para nos tornar justos. A cruz é o símbolo da justiça de Deus. Ele levou sobre ele todos os nossos pecados e jogou-os no mar, no fundo do mar, simbolicamente. Que você vá juntando tudo isso que eu estou falando, rumine, ouça algumas vezes, pegue a sua Bíblia, com certeza você tem uma Bíblia na sua casa. E busque meditar sobre a palavra. Que Deus abra os seus ouvidos para ouvir, e os ouvidos do seu coração, para que receba esse entendimento e entenda que Jesus morreu por mim e por você. Fale a Ele que você o recebe, que você o quer na sua vida, que você quer que Ele comande a sua vida e será transformado. Que Deus te abençoe e guarde.